Certo, pessoal, vamos retomar aqui nossa disciplina. Então, ficou para vocês fazerem esse desafio, né? Vocês vão refazer a mesma questão, só que exibindo agora os valores que o usuário digitou para poder depois mostrar o resultado da média. Fica aí esse desafio para vocês. Para poder resolver esse desafio, pessoal, vocês precisam saber o conceito de vetores, tá? Que nada mais é do que as matrizes que a gente estava conversando antes, no começo, das matrizes lá da matemática, tá? Mas o que são esses vetores, né? Os vetores são estruturas compostas, homogêneas, unidimensionais, tá? Possuem o mesmo comportamento que uma matriz linha lá da matemática, ou seja, várias colunas e uma única linha. Então, para facilitar o nosso entendimento, aquela mesma matriz linha que a gente conversou lá na matemática, que só tem uma linha e aí tem várias colunas, essa mesma matriz linha é o que a gente vai chamar aqui de vetor, tá? Mas uma matriz linha possui vários dados organizados um do lado do outro. Como permitir a entrada de vários dados ao armazená-los sequencialmente na memória principal? Aí chega a questão, né? A gente viu ainda há pouco lá que a memória principal, quando ela vai armazenar um determinado dado nela, a gente precisa ter um endereço de memória, né? Mas e aí nesse caso, já que a matriz são vários dados um do lado do outro, como é que ele vai fazer para colocar isso na memória principal? Imagine que esse armário é a nossa memória principal, certo? Esse armário aqui sendo a minha memória principal, então nós vamos ter aqui uma variável x que está guardando o 10, uma variável v, que está, aliás, uma variável masculina que está guardando o valor v de verdadeiro, uma variável z, e aí dentro ela está guardando o número 8. Temos aqui a variável msg, uma mensagem, entre aspas aqui oi, uma string. E aí, pessoal, nós temos aqui um monte de números. E aí, lá na memória principal, eles vão ser armazenados assim, um do lado do outro, cada uma posição da memória, né? E esses caras aqui eles vão estar agrupados, tá, em uma única variável. Então a gente vai se preocupar em guardar eles em uma única variável, tá? E aí deixa que a linguagem de programação se encarrega de alocar na memória, certo? Então, de forma geral, eles vão estar assim na memória principal, tá? Vão estar lá juntinho um do lado do outro, que nem como a gente estava vendo lá na matemática, ok? Assumiremos que a primeira posição do vetor é a posição 0, tá? Tanto que se a gente fizer um pseudocódigo, ou na linguagem Java, também considerado a primeira posição do vetor como 0, tá? Se não me falha a memória, na linguagem Python também, e na linguagem R não, ele considera a primeira posição do vetor como 1, tá? Então, já que a gente vai assumir que a primeira posição aqui é 0, então vamos lá, aqui eu tenho um vetor, deixa eu ver se é o mesmo vetor daqui, 27, 44, 207, é o mesmo vetor. Tá? Esse aqui é o mesmo vetor que está lá na matriz, então aqui nós temos a posição 0, sendo a primeira posição do vetor, a segunda é a posição 1, a terceira a posição 2 e assim por diante. Tá? E com relação ao tamanho desse vetor, apesar de a gente ver aqui, é só olhar para a última posição do vetor, né? 7. Mas ele começou do 0. Então é 7, e aí considera o 0 também, 8. Então o tamanho do vetor é 8, né? Basta contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o tamanho do vetor é 8, certo? E aí, para a gente poder localizar ele, basta saber o índice do vetor, que nem como é lá na matemática, que a gente bastava encontrar, sabendo o índice, conseguir chegar até a célula da matriz. Então aqui não vai ser muito diferente, tá? Representação. Como temos apenas uma linha, podemos omiti-la e colocá-la somente a coluna, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, como seria equivalente a uma matriz linha, né? Então a gente vai omitir a linha, porque só tem uma, e aí a gente vai representar as colunas. Então aqui na posição A0, a gente vai ter aqui o número 27, o A1 é o 4, o A2 é o 207 e assim por diante, tá? Nesse caso aqui até o A7, que é o número 15. Tudo bem? Até aqui, acho que está tudo tranquilo, né? Não tem nada de tão complexo. É como se tivesse 8 variáveis, tá? É como se nós tivéssemos 8 variáveis. Lembra que esses caras vão ficar guardados na memória, né? Então cada um deles lá vai ter o seu endereçamento. Vão estar representados por uma única variável, e para acessar essa variável, para conseguir chegar a uma célula dessa variável, a gente vai encontrar
as células através desses índices, tá? É como se não tivéssemos 8 variáveis. Então, 8 índices é como se tivéssemos 8 variáveis, tá? Todas com o mesmo nome e diferentes pela posição, que seria o índice, tá? Dentro do arranjo, tá? Ou array. Então, vocês também vão encontrar na literatura também, certo? Quando for chamar um vetor de array, certo? Ou alguns vão chamar array, enfim. Mas são sinônimos, tá? Se você ver, eu vou criar um array, beleza, você vai criar um vetor. Tá? O que é um vetor? Na prática é uma matriz linha, ok? Em algoritmos representamos da seguinte forma, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, se eu tenho minha matriz A, né? Aí agora é o meu vetor, tá? Meu vetor A, aí eu vou representar aqui, ó, entre chaves e vou botar o índice lá dentro, tá? E aí o valor seria o 27. Isso aqui seria também a maneira de como eu poderia fazer uma atribuição a essa posição. Então aqui o A1, a posição A1 é o 4 e assim por diante, tá? Então se eu quiser fazer uma mudança, né, alterar o valor da célula A1, por exemplo, eu posso fazer assim. Eu posso, por exemplo, colocar aqui o valor 41. Então eu vou botar A, aí abre o colchete, coloca 1, fecha o colchete, igual, aí boto 41. Dessa mesma forma aqui, eu iria atribuir um valor para essa posição do vetor, tá? Então aqui na prática, né, o que está sendo feito, ele está dizendo, olha, o valor 4 vai ficar armazenado, quem dá ordem para armazenar é o igual, né? Vocês já devem saber disso. Então o número 4 vai ficar armazenado aqui, nessa posição do vetor, ok? Um vetor ou array pode armazenar vários dados de um único tipo, inteiro, real, lógico ou caractere, tá? Então um vetor ele não pode armazenar mais de um tipo de dado, tá? Se um vetor ele foi criado para armazenar inteiros, então ele só vai receber inteiros, ele não vai receber uma string lá dentro, certo? Ele só armazena um tipo de dado. Aí aqui tem um pequeno pseudocódigo para exemplificar como é essa estrutura de vetores, tá? Então aqui nós temos os vetores, tá? A linha 1, algoritmo de vetores, o nome do algoritmo é vetores. Aí nós temos aqui na linha 2, o momento que eu vou criar as variáveis, var, aí o inteiro, vetor int, de 3 posições. Isso aqui é um outro ponto importante. Quando eu crio um vetor, tá? Aqui no nosso pseudocódigo, eu tenho que logo especificar o tamanho dele, tá? Um vetor, então quando um vetor é criado lá na memória principal, ele é criado, digamos que de forma estática, tá? Ou seja, eu já especifico o tamanho dele. Dependendo da linguagem de programação, né? Por exemplo, na linguagem Python, eles trabalham com listas, né? E aí, diferente do vetor, eles são muito parecidos, tá? Só que a lista, a nível só da linguagem de programação, tá? Na linguagem Python, tu não precisa especificar o tamanho, então ele fica o tamanho dinâmico. Por quê? Porque no Python é uma lista, tá? Eu posso fazer isso em Java? Pode. Tu pode criar uma lista também em Java, que seria um array list, por exemplo. E aí o tamanho dele é variável, tá? Só que na linguagem Python, na linguagem Java, por exemplo, tu pode especificar o tamanho do vetor. Então tu consegues criar essa estrutura de dados de tamanho fechada, tá? Então, se tu quer apenas 3 posições, ele vai te dar 3 posições para aquele vetor, tá? Aí, beleza. Então, aqui no pseudocódigo também, toda vez que a gente falar de vetor, eu tenho que especificar o tamanho do vetor, tá? Tanto se for vetor ou matriz. Acho que você já deu para perceber que, como o vetor nada mais é do que uma matriz linha, para eu poder ter uma matriz, eu só vou precisar acrescentar aqui a quantidade de colunas, né? Já tem a quantidade, aliás, a quantidade de linhas. Nesse caso aqui, está sendo omitida a quantidade de linhas porque sempre é 1. Então aqui é a quantidade de colunas que ele vai ter, né? Acho que já deu para perceber ter essa sacada, né? Então tá, aqui começa o algoritmo e aqui termina na linha 8. O que eu estou fazendo aqui nesse algoritmo? Estou apenas atribuindo, preenchendo o vetor, né? Na posição 0 do vetor int, eu estou atribuindo o valor 12. O 212, eu estou guardando ele na posição 1 do vetor. E aqui eu tenho o valor 127, que eu estou guardando no vetor
na posição 2 do vetor. Tá? Então, dessa forma, eu posso inserir dados no vetor. Tá? Para eu poder fazer a leitura desses dados, como é que eu faço? Basta eu saber o índice da posição que eu estou procurando. Então, sabendo o índice, eu consigo localizar o elemento que está lá dentro. Tá? E aí, lembra do nosso desafio? Tá? O desafio dizia assim, ó, usando uma linguagem de programação ou em pseudocódigo, elabore um algoritmo que permita a entrada de n valores inteiros e apresente como saída o valor da média entre os valores de entrada. Né? Aí o desafio era, refaça a mesma questão, porém exibindo todos os valores digitados pelo usuário após a exibição do resultado da média. Então, aí eu acho que vocês já devem ter feito a solução do desafio, e agora eu vou te apresentar a minha solução. Tá? Um raciocínio da questão. Basicamente é semelhante à questão anterior, né? Só que agora vai ter a diferença de quando eu vou iniciando assim, né? Eu solicito ao usuário a quantidade de valores inteiros que ele vai digitar, ele vai colocar lá meu valor n, né? Eu quero 4 valores, beleza. Aí eu vou solicitar ao usuário os valores, cada um será chamado de valor. Então, até aqui não tem muita mudança, né? Ele vai digitar a quantidade de valores, e aí quando ele digitar a quantidade de valores que ele quer fornecer, eu vou depois, em seguida, né, pedir para ele digitar quais são os valores que ele vai querer usar como entrada para o algoritmo. Beleza. Depois eu vou para o processamento aqui. Guardar os valores digitados pelo usuário. Tá? Essa aqui é a diferença que tinha do algoritmo anterior. Que até então o usuário digitou o valor n e digitou quais são os valores que ele vai querer digitar. E agora eu tenho que guardar esses valores em algum lugar. E agora vocês já sabem que eu posso guardar num vetor. Então, à medida que ele for digitando os valores, eu vou guardando em um vetor. Aí depois que já guardei os valores aqui, eu faço o cálculo do somatório, como vocês já viram. Né? E depois eu posso fazer o cálculo da média utilizando o somatório e o valor n que ele digitou lá no início. E aí, como saída, eu tenho que apresentar os valores que foram digitados. Então, eu vou precisar fazer a varredura do meu vetor. Então, eu vou varrer todo o meu vetor e mostrar o resultado, os valores, né? E aí, depois eu apresento a média dos n valores inteiros. Tá?